Londrina realiza até 30 de setembro a 15ª Semana Municipal da Paz e em uma parceria com o Grupo Mídia de Paz, formado por jornalistas de Londrina, a Rádio UEL-FM realiza uma série de entrevistas especiais. O tema de hoje é Jornalismo e a Cultura da Paz, Mídia de Paz, Dificuldades, Desafios e Enfrentamentos. Para falar sobre o tema, estamos recebendo os jornalistas Fernando Breviglieri, editor-chefe de jornalismo da TV Tarobá, retransmissora da Rede Bandeirantes de televisão. Bom dia, Fernando. Muito bom dia a todos os ouvintes. Recebemos também agora o Reinaldo Zanardi, jornalista, professor, coordenador do curso de jornalismo da Unopar. Bom dia, Reinaldo. Bom dia. Será que enquanto gestores e profissionais de veículos de comunicação nós estamos contribuindo para uma cultura de paz? Vamos começar talvez com o Fernando. Como é que a TV Tarobá tem trabalhado esses conteúdos, já que num telejornal, por exemplo, é preciso incluir um grande número de assuntos sobre o que esteja acontecendo em Londrina e região? É verdade. Bom, primeiramente a gente tem um trabalho institucional, né? A televisão tem uma campanha como empresa, né? E sempre está participando das ações do Compass. Agora, na Semana da Paz, por exemplo, nós estamos né, com o institucional no ar, fizemos várias chamadas para as pessoas participarem dos eventos que estavam na programação, e o evento que, digamos, fechou essas ações foi o Abraço no Lago, que, aliás, foi uma reportagem muito bonita, muito bacana, né? Então, dentro da instituição Televisão Tarobá, nós já temos vários anos apoiado a campanha do Conselho Municipal da Paz, e no dia a dia nós temos feito muitas reportagens a respeito disso nos nossos telejornais, né? A gente conversava aqui em off, por exemplo, quando é feita aquela ação de ir até as lojas do centro para alertar sobre a venda de brinquedos, arma não é brinquedo, aquela famosa campanha que a gente já conhece há muito tempo, arma não é brinquedo. A apresentadora do Jornal Tarobá, segunda edição, a Patrícia Queiroz, inclusive, que empresta a voz dela para essa campanha de rádio. Então nós temos várias ações no dia a dia, a gente vai mostrando. É que talvez isso não fique concentrado num espaço só, né? Isso não tem um programa específico. Isso está diluído nos telejornais, na programação da emissora, tanto do institucional, como eu falei, quanto no jornalismo. Professor Reinaldo Zanardi, que é jornalista também, coordenador do curso de jornalismo da Unopar. E essa inserção de uma cultura não bélica junto aos estudantes, como que você tem feito? Esse é um tema multidisciplinar, né? Nós não temos uma disciplina específica que trabalhe esse conteúdo, mas a preocupação do corpo docente, de um modo geral, é trabalhar esse tema a partir do enfoque das reportagens que você realiza. Porque pensar uma cultura de paz não é apagar a guerra, não é tirar o conflito, não é simplesmente a ausência do conflito que vai trazer a paz, mas é você pensar pautas, você pensar produções de forma bastante responsável, né? A gente conversava, né, Cristina, anteriormente, você não tem assunto que você não tem que cobrir. Eu acho que o mais importante é como você cobrir isso, né? Posso citar como exemplo uma situação bastante complicada que a gente está vivendo, por exemplo, em São Paulo, né, na capital de São Paulo, a relação de ódio que se estabeleceu entre o carro e a bicicleta por conta das ciclovias, né? Mas ali não é só uma disputa de espaço do carro e da bicicleta. Você também tem por trás desse processo um projeto político que está investindo nas ciclovias, e a mídia tem uma responsabilidade muito grande na divulgação desse processo. Então não é simplesmente alguém de carro que tenta atropelar alguém como se fosse um fato jornalístico por si só, eu vou relatar e fica por isso. Não, qual que é a responsabilidade de uma pessoa que quase atropelou outra e matou? Isso é crime. Isso é uma tentativa de homicídio, isso é um conflito com a legislação. Então você fazer uma produção que responsabilize, que mostre as consequências, né, daquele ato, responsabilizando os envolvidos, é muito importante para você estabelecer, inclusive, uma repercussão positiva nesse processo, né, para que você desestimule outras pessoas a fazerem o mesmo, né? Porque se o outro atropela, fica por isso mesmo, você também está divulgando que nada está acontecendo, e outras pessoas
que estão na mesma situação vão continuar promovendo a mesma situação. Então, pensar a formação do jornalista com uma responsabilidade muito grande a partir do enfoque que ele dá para essa reportagem, né? Não é só o fato em si, não é só relatar o fato ali. Esse fato, ele tem implicações, ele tem repercussão, e pensar esse fato no contexto, eu acho que é o grande desafio, né? Porque basicamente você acaba ficando muito restrito ao fato em si. Agora, como é que vocês veem a questão da cultura que existe, né? Nós estamos falando de cultura de paz, existe uma cultura dentro do jornalismo também, em que desde a época que eu comecei o curso de dizer, não, jornalista gosta de notícia ruim, notícia boa é quando morre muita gente e tal, os destaques, essa preferência. Então nós estamos falando de alguns espaços aí, ou campanhas em que a gente abre essa discussão, mas o que a gente vê mesmo é, em termos de quantidade de notícia, em todos os noticiários, se a gente for ver, não só no Brasil também, né? Que há se privilegia muito a notícia ruim. São muitas notícias ruins e poucas notícias boas, né? São notícias negativas, especialmente de violência, né? Recentemente eu assisti um documentário de uma brasileira que vive em Nova York e ela fez um documentário sobre Israel. A gente que acompanha o noticiário internacional pensa que aquilo é um conflito eterno, né? E realmente você só vê notícia desse tipo de lá. E ela foi lá e filmou mostrando judeus e o pessoal da faixa de Gaza que vivem em paz, que conseguem viver. Então, foi um enfoque, assim, totalmente diferenciado, um olhar diferenciado. Então, a pergunta é, como é que vocês, né, veem a importância de se mudar também o nosso olhar de jornalista, de comunicador, na hora de definir a pauta e de escolher a notícia? Eu acho que isso é permanente, né, na nossa rotina, né? Eu, principalmente, que defino as pautas ali na televisão, junto com a demanda que os produtores me trazem, que os pauteiros me trazem, isso é uma discussão importantíssima e presente na redação, né? Então, o que diferencia, Cristina, é que às vezes as pessoas dizem que má notícia, né? Para uns ela pode ser uma má notícia, mas para outros ela pode ser boa. Por exemplo, quando desencadeou aí um escândalo de corrupção na Receita Estadual, ou esse mesmo escândalo de corrupção na Lava Jato, as pessoas telefonam, mandam mensagens e comentam nas redes sociais, nossa, só notícia ruim, vocês não têm notícia boa. Só que, para mim, isso é uma notícia boa, né? Extirpar esse tumor da corrupção, isso é uma notícia boa. Só que, sistematicamente divulgando isso, você acaba causando um mau humor no teu interlocutor, né? Então, a coisa é tão incrustada, a coisa é tão forte que às vezes acaba dando esse tipo de reação. Mas nós tivemos, por exemplo, nós estamos na Semana do Trânsito, o Reinaldo falou bem dessa questão de São Paulo. Hoje nós fizemos um ao vivo sobre o Dia Mundial Sem Carro, no Primeira Hora, no nosso telejornal Primeira Hora, mostrando as pessoas indo trabalhar de bicicleta, outras optando pelo transporte coletivo. E, lamentavelmente, esse é um dia só que acontece, né? Poucas pessoas vão aderir a essa cultura. E o trânsito, para mim, o grande paradigma dele, só pegando aquele gancho, o grande paradigma do trânsito é comportamento, né? O grande debate do trânsito não é sinalização, não é carro potente, não é número de carro. O grande debate é comportamento das pessoas. Então, a gente percebe que o poder público ele anda atrás, né? Ele corre atrás do que as pessoas determinam, né? Do que uma regra, do que um comportamento determina. Sendo que nós tínhamos que inverter essa lógica, né? Forçar mesmo, às vezes, para mudar uma cultura e aí estabelecer outros paradigmas. Então, hoje a notícia é o grande acidente de trânsito, hoje a notícia é a morte no trânsito, que isso a gente já está enjoado de ver, né? Será que nós não vamos, a partir de amanhã, ou de um futuro próximo, a gente dá outra notícia de trânsito, né? Olha, os motoristas estão mudando de comportamento, estão deixando de usar o celular ao volante, estão usando o cinto de segurança. Então, esse debate é presente dentro da redação, não é?
nós somos muito forçados pelo factual, somos muito empurrados, mas às vezes a gente também tem que quebrar isso, né? A gente fala, não, já demos muita notícia ruim, nós temos que mudar um pouco. Exatamente, porque isso é cultural, né, Fernando? E por que é cultural? O jornalismo, ele faz a representação social dos fatos em si. Ele não reproduz o fato como ele acontece. Ele conta uma história e ao contar essa história, ele está criando outros sentidos que não necessariamente aqueles que aconteceram. Por isso que a gente fala de realidade simbólica, né? Quando eu falo da questão cultural, eu também remeto o jornalismo como uma atividade da própria sociedade. Nós temos, por exemplo, um vocabulário extremamente bélico, né? Você cansa de ver no mercado ações de guerrilha, né? Quando você vai dar aval para uma pessoa fazer alguma coisa, vai lá, manda bala. É isso ou não é? Então isso também acaba se reproduzindo de certo modo no processo de trabalho do próprio jornalista. E por que essa notícia ruim ela acaba sendo vendida? Porque também é pressionado pela audiência, porque também é o modo como a gente aprendeu a fazer. Você teria que pensar uma nova forma de produzir esses materiais. Um exemplo simples, né, que atrai o olhar das pessoas. A gente já viu quantas vezes as imagens das Torres Gêmeas nos Estados Unidos sendo derrubadas. Se a gente passar aqui 5 vezes o mesmo vídeo, todo mundo vai ver os 5 vezes de novo, né? Então isso também é próprio do ser humano, porque isso atrai. Agora, fazer isso com outro enfoque, fazer isso de forma reflexiva permanentemente, eu acho que consiste aí no desafio de você contar essas histórias talvez de uma outra forma, né? Porque vocês estão falando aí quantas vezes a gente se sente atraído pela imagem de violência, mas eu me lembro quando eu fazia o curso de jornalismo, lá vão mais de 20 anos atrás, que existia uma pesquisa feita na USP em que eles fizeram uma matéria veiculando, por exemplo, a depredação de orelhões em São Paulo. Então, quando se veiculava essa matéria, pesquisava-se nas ruas e aumentava o índice de orelhões depredados. Olha só o fato. A matéria incitava, dava ideia para a pessoa. Eu tô com muita raiva, eu vou aproveitar e depredar um orelhão. Então, isso foi uma pesquisa pela faculdade lá naquela época. Hoje, devem existir outras pesquisas, né, com certeza, sobre o tanto que essas imagens influenciam e sugerem. O orelhão foi substituído pelas redes sociais. Quer comportamento mais beligerante do que as pessoas nas redes sociais, de você não conseguir estabelecer um debate mínimo, raso que seja, porque você já vai para o confronto desqualificando o outro, xingando o outro. Isso acontece muito e diariamente, né? Por quê? Porque a gente não está sabendo lidar, ou nunca soube, estamos aprendendo agora a ser mais tolerantes, a respeitar a opinião do outro, né? Eu, por exemplo, sou da liberdade de expressão, defendo que a gente saia dessa condição de telespectador passivo, né, como sempre foi, para a produção de conteúdo, mas graças a Deus eu não sou obrigado a ler o que as pessoas escrevem no final da matéria para baixo, né? Então, assim, eu penso bem se eu estou num dia legal, porque se eu estiver mal e você vê o que as pessoas fazem ali é deprimente. E você entra em depressão. Agora, interessante que você havia dito, Zanardi, antes da entrevista também, que é preciso evidenciar o conflito. Muitas vezes também a gente pode pensar de fugir desse conflito. Não, é preciso tratar dele. Na realidade, eu acho que você tem que, primeiro, admitir que ele existe. Né, fazendo um paralelo, você não acaba com o racismo se você não admite que o racismo existe. Então, se esse conflito ele não existe, como que você combate ele? Né? E, mais uma vez, viver em paz não é ausência necessariamente de guerra, de discordância. Né? Esse é um processo difícil de também entender, porque tem um componente aí abstrato muito grande. É interessantíssimo isso. Recentemente, todos acompanharam aqui em Londrina um grande protesto que foi feito pelos motoboys, digamos assim, em função de um acidente fatal que aconteceu com um entregador, não é? Aliás, foram vários, né?
E eu até comentava isso na televisão. Interessante, acho que eles têm mesmo que se mobilizar. E o protesto deles era por mais segurança aos motoboys, né? Cobrando do poder público mais segurança para eles. Eu comecei a analisar, comecei a pensar, mas, puxa, como que a gente pode, não é? Criar assim uma couraça, um escudo para proteger o motoboy. Aí você para no semáforo, né, com o seu carro, eles são os primeiros a atravessar a tua frente, eles são os primeiros a cortar pela direita, você está circulando à noite pela cidade, eles passam a 200 km por hora por você, então há um paradoxo nisso. Então é comportamental. A cultura de paz, ela também, talvez nós como formadores de opinião, a gente tem que não se jogar para a torcida, né? Porque é muito fácil, é isso mesmo, tem que protestar contra o poder público. Não é bem assim, né? Você está protestando contra uma coisa, mas está fazendo outra na prática. É o cara que xinga o político, que desce o cacete na corrupção, me perdoem a palavra, mas ele está lá jogando papelzinho no chão, ele está lá na vaga parando em fila dupla. Parando em fila dupla. Você falou uma coisa muito interessante dos mototáxis, né? Eu não sei se vocês já viram um adesivo que eles estão utilizando: dê espaço ao mototáxi, ao motoboy, você vai sair ganhando muito com isso. Quando eu li aquilo, eu me senti ameaçado. Se eu não der espaço, né, ou se tiver fechado, ele vai meter o pé no retrovisor. Eu vou sair perdendo alguma coisa. Me senti ameaçado. Quem já dirigiu em São Paulo sabe como é maluco, né? Então, será que é esse o comportamento? Eu me senti ameaçado. Nada de paz ali no trânsito naquele momento. Uma coisa assim que você não vê é respeito, sabe? As pessoas, elas saem de casa com a cabeça a 1000 por hora, né? Criança na escola, é supermercado, é faculdade, é trabalho. Então, se você não pensar que naquele momento você está conduzindo uma arma, que o carro pode ser, numa analogia a gente pode tratar assim, né? O carro é uma arma, se você não souber, a motocicleta é uma arma, se você não souber conduzir esse veículo. Então, essa paz que nós buscamos talvez seja a reflexão individual. Então, quem está agora no carro nos ouvindo, né, quem está no carro prestando atenção nessas coisas que nós estamos falando, já deve ter sido cortado por um motociclista, que está com pressa para entregar alguma coisa, porque ele vai receber, quanto mais ele entregar, mais ele vai receber. O Reinaldo falou da audiência, né, coisas que dão audiência. E isso é uma lógica mesquinha, mas verdadeira. Às vezes, a notícia mais sangrenta, não necessariamente mostrando sangue, que é uma coisa que a gente também está cortando muito, mas a notícia mais dolorosa, que choca, né, que bate na gente, assim, por ver um semelhante numa situação deprimente daquela, ela tem resultado tanto de audiência quanto resultado comercial. Então, será que o próprio comércio, as próprias agências de publicidade não teriam que rever também? Olha, nós temos em Londrina emissoras que trabalham com programas que não colocam conteúdo policial. Nós temos as que colocam conteúdo policial. É um desafio muito grande. O debate é aberto. Nós temos que... Não podemos tapar o olho. Você trabalha numa televisão comercial que tem 2 programas policiais. Sim. Estou fazendo de tudo para... A nossa equipe, o nosso grupo, o nosso time, falar a mesma língua. E isso que o Reinaldo falou. O fato de você não pode ignorar o fato de uma pessoa assassinar outra, de um policial matar um bandido, de um carro atropelar uma pessoa e matar. Isso não é fato para se ignorar, isso é fato para se noticiar e se refletir. Mas com cautela, sem exagero, sem expor pessoas, sem atacar o direito ainda daquelas pessoas que são vítimas, né, e até mesmo das pessoas que são acusadas na situação. O Fernando cita os programas policiais, né? Eu quero apresentar uma percepção. Eu tenho a sensação, é percepção, não é pesquisa, não é nada, é mais uma percepção, muitas vezes, de telespectador, de que a narrativa dos programas policiais em Londrina sofreu uma diferença importante de um tempo para cá. Se a gente tentar ver o marco histórico, foi quando um apresentador de um programa de televisão, não vou citar o nome, mas ele foi prefeito e hoje voltou para a rede de televisão, apresentou numa reportagem
um corpo que tinha sido vilipendiado num cemitério. Não sei se vocês lembram desse fato. Num programa policial, o corpo em cima do túmulo foi exibido na hora do almoço. E isso causou uma comoção muito grande. Sindicatos jornalistas, a Associação Comercial, a CIL, na época, fez toda uma mobilização. E de lá para cá, né, essa mobilização que houve fez com que os programas também tivessem uma narrativa um pouquinho diferente. Ainda se explora a imagem do preto, do pobre, na periferia, né? Os programas policiais ainda têm essa característica, muitas vezes, de colocar o elo mais fraco na sociedade, mas eu não tenho visto como a gente via, né? Se a gente pega o Cadeia de antigamente, o programa do Alborguete, eu acho que talvez os apresentadores, talvez uma percepção, posso estar falando a maior besteira do mundo, estejam um pouco mais domesticados nesse sentido. Eu acho que sim, mas eles estão sentindo, Reinaldo, o feedback da própria opinião pública, que começa a recusar, começa a selecionar aquilo que nós dizíamos, a pessoa não começa a condenar a partir da opinião nos próprios espaços das redes sociais. Sim, você pega e o programa... sabe. Exato, e isso repercute, né? Porque agora você fala o que você Antes pensa. você não tinha essa interlocução, né? Agora, o que melhorou também, depois que há 8 anos já na televisão, também eu tinha uma percepção, hoje eu tenho outra, convivendo com os profissionais e analisando todas as variáveis, público é muito importante, né? A opinião do público é fundamental. Então, a abertura para as redes sociais, a abertura para as conversas instantâneas, direto com o apresentador, direto com o repórter, é fundamental, porque não é o chefe que está falando, o Fernando falou lá para não colocar mais corpo desse jeito assim, que isso é uma coisa que a gente fala todo dia. E às vezes escapa lá alguma coisa, essa imagem foi muito forte, não gostei, entende? Aí o telespectador manda uma mensagem e fala, parece que ele entendeu, porque ele sabe que se ele não mudar a conduta dele, o telespectador vai para outro programa, vai para outro canal. Então, a gente está falando de qual é a contribuição, né? Eu não posso recortar também aqui a realidade e falar de uma coisa isolada, de uma coisa fragmentada que acontece num determinado horário na programação da televisão. Eu tenho que falar também que quando nós temos, por exemplo, em Londrina, o Festival de Teatro, Filo, é uma coisa que eu vibro na cidade. Quem me acompanha na televisão, quem está lá na redação convivendo junto comigo, todo dia eu quero matéria do Filo, todo dia. Então todo dia tem matéria do Festival de Teatro na televisão. Quando tem o Festival de Música, mesma coisa. Quando tem a Semana do Trânsito, mesma coisa. Agora, a Semana do Trânsito, se você reparar bem, da abertura até agora nós falamos um pouco de acidente. Nós estamos falando muito de ação de trânsito, como a de hoje, que eu mencionei, como a de quinta-feira, a travessia das faixas, a mãozinha lá para os idosos, entendeu? Então, às vezes as pessoas falam assim, na própria redação, os próprios jornalistas ali falam, mas nós vamos fazer isso? Mas isso... Eu falei, gente, nós temos que fazer isso também. Ontem no Jornal Nacional, não sei se vocês viram, apareceu uma matéria de 3 policiais que acolheram uma garotinha lá, ela estava chorando, perdida e tal, foi lá perguntar, ela estava chorando porque era aniversário dela. Aí os policiais resolveram, e que ela não ia ter festa, e eles resolveram fazer uma festa para ela. Foram lá, compraram as coisas, levaram na casa dela, lá a mãe fez bolo, e eles tiraram uma foto com a garotinha e foram embora. E aí foi a reportagem, foi para a rede social, e o pessoal foi lá entrevistar a menina e tal. Porque as ações dos policiais são sempre negativas, né? A gente está cansado de ver também matérias falando da violência, né? Violência dos policiais, principalmente no Rio de Janeiro e tal, né? Então vem uma ação. Então a minha pergunta é o seguinte, a nossa realidade, se você for ver o teu dia a dia, você está muito mais cercado de pessoas boas, honestas, trabalhadoras e tal, do que por marginal. O marginal é o mínimo, né? Por exemplo, a gente convive muito pouco. Então, só que quando você vai assistir qualquer programa de televisão, vai ver uma novela, a mídia em geral, ela
mostra muita violência. Parece que você está num mundo, um caos. Isso gera uma insatisfação, uma depressão até nas pessoas, e essa coisa de repetir. Mas é uma questão de escolha editorial também, Cristina. Você está falando aí, eu fiquei lembrando dos protestos de julho de 2013. Né? Um marco na história, enfim, bem legal. E aí você teve emissoras de canal fechado que suspenderam toda a programação para transmitir ao vivo. E aí tinha lá 100 mil, 200 mil, 300 mil, 500 mil pessoas. Né? A manifestação é pacífica. E as 3 horas de programação, das 3 horas, 2 horas e meia era com aquele grupinho de vândalos que estavam depredando tudo. Então isso também é uma opção. O recorte. Né? O recorte que você faz. Que a mídia faz. Apesar de você falar, não, a manifestação é pacífica, mas tem um grupo que está quebrando tudo. Aí das 3 horas de programação ao vivo, 2 horas e meia eram referente a isso. A gente está num ambiente aqui que eu acho que não tem ambiente melhor para debater esse assunto, porque a mídia, ela é um fragmento da sociedade. Ela é meio que um reflexo da sociedade. Nós somos o filtro, né? Nós que puxamos de lá da sociedade e jogamos pro ar, por assim dizer. Então, se a gente entender que o Brasil vem de um histórico de cultura patrimonialista, não é? O Brasil veio de um histórico de racismo, né? Todo mundo sabe como é que se formaram as capitanias hereditárias nesse país. Então o sonho de um menino, às vezes de 10 anos de idade, o pai fomentou aquele menino para que ele tenha um tênis, que ele tenha uma Ferrari, que ele tenha sei lá o quê. Numa inversão de valores completa que nós temos hoje dentro da própria universidade. Quem que está na universidade pública, quem que está na universidade privada, o Reinaldo sabe bem disso. Quem teve acesso ao processo seletivo mais difícil, quem que está excluído, quem que está marginalizado do processo seletivo mais difícil, tá? Aí você olha para a televisão, puxa, por que tem muito negro aí preso? Por que tem muito menino pobre? Por que tem muito... Isso é um extrato social, né? É um pedaço, é um recorte ali da realidade. E policial militar não é diferente, policial civil não é diferente, perito criminal não é diferente, né? Socorrista de ambulância não é... Eles estão todos envolvidos. Agora, no meio disso, Cristina, tem muito do que você falou. A população, né, o povo ainda acha que a imprensa, entre aspas, é a redenção. Eles não acham que é o judiciário que vai resolver o problema, eles não acham que é o político que vai resolver o problema, eles acham que a imprensa vai resolver o problema. Se você pegar a programação da televisão na semana retrasada, ou na semana passada, fizemos 3, 4 reportagens, até meio repetitivas, de superlotação em hospital, em pronto atendimento, né, em posto de saúde. A população, ela tá gritando de uma forma para você ir lá, que eles chegam a quase te agredir se você não for até lá. Né? Eles chegam a quase te agredir verbalmente, se vocês não vão mandar uma equipe aqui, olha que absurdo, não tem médico, não sei o quê. É uma coisa assim. Aí você manda a equipe lá e cada pessoa que está lá tem uma história para contar. Sabe, cada usuário daquele ali, cada mãe que está com uma criança no colo, cada senhorzinho que está ali, cada pessoa que está ali, tem uma história para contar. Sabe, às vezes alguns estão ali reclamando até sem ter um fundamento, sem ter uma certa razão. Mas a maioria está reclamando porque tem razão. Sabe? Então tem um ou outro ali que fala, olha, eu tô aqui desde as 9 horas da manhã, são 8 horas da noite, a pessoa está lá esperando. Né? Então tem alguma... Às vezes, você é da classificação. A classificação aí chega risco. A equipe Entende? De TV e se resolve o problema. Ou seja, o poder aí público... põe todo mundo pra dentro. Aí o poder público Quantas não vezes? deu resposta pro cidadão, que ele já sabe onde está o gargalo. Né? Desculpa. Se o pronto-socorro não souber, se o coordenador de pronto-socorro não souber onde está o problema dele, né, é incompetência, precisa sair dali. Só que a hora que chega a equipe, ele dá a resposta. Então não dá a resposta pro cidadão, ele dá a resposta pra equipe de TV. Aí, inclusive, as pessoas até... falam isso na reportagem. Foi só vocês chegarem aqui, colocaram todo mundo para dentro. Exato. 10h40, hoje conosco Reinaldo Zanardi e também Fernando Brevilieri. Bom, para a gente finalizar, nós separamos também uma fala do André Trigueiro, jornalista André Trigueiro, que esteve aqui em Londrina sábado para ministrar palestras sobre mídia de paz, e ele falou sobre a necessidade de mantermos a esperança, que é o que vocês também têm colocado aqui. É inerente à profissão de jornalismo denunciar o que não vai bem, como vocês já citaram, por exemplo, corrupção, irregularidades, problemas na saúde, mas nós temos que mostrar o que dá certo, soluções, sinalizar perspectivas e, pelo que a gente está sentindo, é o que a imprensa aqui
vocês têm tentado e obtido êxito. Sim, eu vejo, não só falando por mim, mas a gente acompanha muito os noticiários de uma forma geral. São raros assim os casos que não estão lendo isso, né? A gente tem essa leitura que o noticiário está carregado, gente, precisamos virar, vamos mostrar bons exemplos. A gente tem mostrado muito isso, sabe? A gente tem mostrado muitos bons exemplos, mas infelizmente às vezes eles se perdem, eles se apagam, eles ficam ofuscados em uma notícia maior. Só para a gente encerrar isso aqui, nós fizemos uma reportagem na televisão e eu tenho o cuidado de depois medir a visualização no site. Numa semana em que teve um monte de tragédia, numa semana que teve um monte de notícia ruim, de acidente, etc., a notícia mais visualizada no nosso site foi exatamente uma do Hospital do Câncer, uma matéria comovente, uma matéria muito, humana, uma matéria humana que foi feita no Hospital do Câncer com pacientes, mostrando drama, dificuldade, o que é você ter um parente acamado, as perspectivas, né? O que esse hospital está buscando, os apoios que ele está buscando na sociedade, porque o poder público também não dá conta de suprir tudo que tem ali. Então, isso a gente tem mostrado, e tem dado resultado, o que é importante, o que nos motiva a fazer mais. Acho que o desafio é ser humano, como o Fernando falou, sem ser sensacionalista. Mas o fio onde você anda para ser humano, sem ser sensacionalista, ele é bem tênue, né? Então, aí você vai fazer isso com erro e acerto, né? E acredito que se você mantiver um processo de reflexão da sua prática, você consegue melhorá-la. Se você botar no piloto automático, qualquer coisa que você fizer vai ser reproduzida como sempre fez. Tá? Então, acho que a chave é manter a esperança, sim, mas refletir sobre a prática diariamente. E o jornalismo tem esse compromisso. Obrigada pela presença, por vocês terem aceitado o convite. Eu que agradeço, Leti. Os jornalistas Fernando Brevilieri e Reinaldo Zanardi, a entrevista de amanhã será sobre justiça restaurativa e cultura de paz, com a juíza Cláudia Catafesta, da Vara da Infância e Juventude. 10h43. Você está ouvindo o UEL-FM Notícia, de segunda a sexta às 10 da manhã. Também disponível na internet, pelo site uelfm.uel.br.